Olá, meus queridos e queridas. Estamos aqui mais uma vez, só que dessa vez inaugurando um programa um pouco diferenciado, mas voltando, né, com o Café com Psicanálise. Nós iniciamos esse trabalho em 2017 na TV Rede Baixada, no Rio de Janeiro, e agora nós estamos voltando com ele sobre outro formato, onde estaremos aqui no modelo mais podcast, mais solto, mais livre, falando de temas específicos da psicanálise em relação à saúde mental de modo geral e as outras profissões. Eu acho que isso vai ser muito interessante, onde a gente vai poder ter uma troca rica, com conceitos um pouco teóricos, mas com uma forma de lidar mais simples, comunicando com a sociedade de modo geral. Acho que o nosso objetivo aqui é fazer de você, que vai estar nos assistindo, compreender um pouco mais sobre a saúde mental, sobre o universo psi, e quem sabe, talvez assim você consiga se encontrar um pouco, né? Se entender um pouco mais, que acho que esse é o nosso objetivo. Então nós estamos dando início e hoje eu tenho como convidada principal, abrindo o nosso programa, abrilhantando aqui, a querida colega psicóloga Tatiana Lazes, né? Olá, João, tudo bem? Bom, primeiro quero agradecer, é uma honra para mim estar aqui. Adoro o tema, amo psicanálise e vamos bater um papo legal aqui de saúde mental. Legal. E o bacana é que eu estava conversando aqui nos bastidores com a Tatiana, né? E ela tem uma abordagem mais sistêmica, né? Com a família, né? Sim, eu tenho uma especialização em terapia familiar sistêmica, né? Então, acho que pode ser uma complementação aqui para o nosso bate-papo. Tatiana, uma pergunta que eu tenho curiosidade, né? Por que psicologia? Por que você decidiu trabalhar com saúde mental, com pessoas assim? Olha, bom, enfim, isso sempre foi o meu olhar para a vida, né? Eu sempre, mesmo adolescente, na família, eu fazia uma leitura individual, assim, dos padrões de comportamento. E então sempre foi algo que eu tive um interesse, né? Então, quando eu comecei a estudar, eu iniciei pela área de RH com empresas, né? Eu acho que isso também traz para mim um olhar aí para a dinâmica da vida interessante. Mas aí, de certa forma, na área de RH, com processo seletivo, você acaba usando a psicologia, a psicanálise como uma ferramenta de exclusão em muitos momentos, né? Então, aí o bichinho dessa coisa da clínica já me pegou, e aí eu fui me aprofundar aí nos estudos, até da psicanálise e tudo, para estar apta para os atendimentos individuais. Que bom. Bom para nós, né? Que recebemos você como um grande presente. Bem, a minha assessora selecionou aqui alguns temas e eu achei super interessante. Nós vamos falar um pouco sobre o vazio contemporâneo e a busca incessante por performance, né? Esse é um tema muito interessante, principalmente nos dias de hoje, que a gente percebe as redes sociais dominando de modo geral. Então, eu queria já escutar de você um pouco do que você entende sobre esse tema, né? O vazio contemporâneo e a busca incessante por performance. Certo. Bom, acho que essa questão da performance, né, na nossa sociedade é vista como algo de sucesso e status, né? Então, num primeiro momento, o indivíduo ele procura algumas variáveis para chegar nesse lugar, né? Mas, enfim, no caminho, né, nós como terapeutas, a gente observa que as dinâmicas psíquicas, emocionais, inconscientes, elas entram em cena, né? Então, há uma necessidade de equilibrar esse caminho do que seria buscar essa performance, né? Nessas variáveis, que seja cursos, que sejam metodologias aí do dia a dia, mas com esse espaço também de ter esse olhar para o emocional, né? Porque a vida psíquica, a vida emocional, ela vai se apresentando, né? Nas dinâmicas da família, do dia a dia, do cotidiano, dos relacionamentos, né? E aí eu percebo na clínica que aí
começa a aparecer realmente aí alguns conflitos, e dependendo de como a pessoa abordar essa situação, isso pode interferir nessa caminhada aí da performance, gerando aí muitas vezes angústia, sentimento de tristeza, depressão, ou até mesmo pensamentos automáticos negativos, a síndrome do pânico, coisas desse tipo. Interessante que você traz, porque, por exemplo, numa perspectiva mais analítica, o Freud ele tem um texto chamado Mal-Estar da Civilização, Mal-Estar da Cultura. Sim. E aí é interessante que esse texto ele tem vários conceitos interessantes sobre essa questão do vazio, essa questão do conflito do humano, dos 3 medos principais que compõem o mal-estar no sujeito, né? Um deles ele vai dizer que as catástrofes. E nós estamos totalmente à mercê das catástrofes, ou seja, os danos naturais, as questões naturais que acontecem, que a gente não tem controle, né? O segundo, ele vai falar das doenças. Ninguém controla as doenças, né? As doenças simplesmente vêm sobre nós. E o terceiro, ele vai falar sobre essa relação do humano. Eu acho que esses 3 elementos, quando a gente pensa no vazio, embora aqui está falando sobre o vazio contemporâneo, e a gente pensa a contemporaneidade como algo mais recente, mas esse vazio é um vazio existencial, né? Que tem todo sujeito. E acho que a grande fantasia da sociedade é achar que vai tamponar esse vazio se colocando nesse processo de buscar uma performance, que é a sociedade narcísica, né? Que é o problema narcísico que a gente tem vivido hoje. Eu acho que entra o que você colocou, né? Os sintomas que vão surgindo, né? Diante do que tem que ser feito. Como é que eu lido com esse vazio? Parece que está me faltando alguma coisa sempre, né? E isso que me falta sempre, eu preciso criar meios para tentar tamponar de qualquer jeito. E muitas vezes as propostas que se tem, que parece que vão tamponar, seja essa exigência de uma alta performance, né? De uma... Tudo perfeito, tudo lindo, tudo belo. Porque a rede é isso, né? Exato. É difícil ter coisa feia na rede, né? Eu mesmo, embora eu não seja tão lindo, mas eu evito postar foto feia, né? Perfeito. Isso que você traz, né? Perfeito. Nessa caminhada por essa performance, a pessoa vai se debater com esse vazio existencial, porque isso é uma condição humana, né? E aí, nesse vazio existencial, eu penso que dependendo de como o indivíduo lidar com isso, ele pode buscar alguns anestésicos, né? Ficar muito tempo na rede social, anestésico, bebidas, excesso de comida, para compensar esse vazio, né? Então, aí a gente... É aquela coisa, a busca da performance, quando entra nessa questão desse vazio existencial, não lido com isso, não vou investir no autoconhecimento, não vou procurar, e aí eu preciso de um anestésico, né? E aí é um pouco o que a gente observa aí O Freud ele vai dizer que lidar com a vida, com o real da vida tal como ela é da ordem do impossível. Aí ele vai dizer assim, abre aspas, é necessário criar subterfúgios. É isso que ele vai colocar lá. E aí a gente precisa pensar que esses subterfúgios talvez seja o elemento que tampona essa ideia de falta. Então, você colocou bebida e várias outras atividades, né? A questão, eu acho que não é só o subterfúgio que o sujeito tenta colocar para tamponar a falta. Eu acho que assim, o maior problema que a gente tem é o grau de comprometimento que o sujeito tem nesses elementos. Perfeito. Não é o ato de beber, ou o ato de comer, ou o ato... Porque tudo isso aí são atos de alguma forma prazerosos. O jogo de futebol... E pode estar em equilíbrio, né? Exatamente. Não quer dizer que são negativos. E que são necessários para a relação social, para vida. Qual é a grande problemática? É a métrica, é a performance. É quando eu, por não conseguir um ideal de imagem que é proposto pela rede, eu compenso de forma exagerada num comprometimento com essas questões.
Exato. Eu acho que essa é a destruição do humano, né? Exato. E pode ser até excesso de trabalho, excesso de sexo, né? É a métrica, De estudo, exatamente. né? Eu já tive situações de casos que eu atendi assim, né? A pessoa muito transtornada por várias questões da vida, e aí ela buscou um processo de sublimação no estudo. Então, tipo assim, a prioridade da vida dela é estudar. Então, é a graduação, a pós, é o mestrado, é o doutorado. Não que seja ruim, mas anula-se outras coisas da vida. Parece que não consegue ter um equilíbrio entre isso e outras coisas, né? E aí volta aquele ponto do vazio existencial, né? O quanto que isso não anestesia algo sobre esse vazio existencial, que talvez se a pessoa entrar em contato e equilibrar, isso é um coadjuvante para o bom desenvolvimento da performance. Então, na minha perspectiva, desenvolver uma alta performance pode ser um caminho positivo, mas desde que seja integrado com o que a gente está chamando de vida emocional. Eu tenho uma analisanda que é bem interessante, né? De vez em quando ela me pergunta assim, doutor, tá tudo bem? E aí, por diversas vezes eu falava para ela assim, tudo ótimo, 100%. Aí um belo dia ela virou para mim e falou assim, eu queria entender que 100% é esse que você tanto vive. Porque cara, o que é 100%? Aí eu falei com ela assim, 100% levando todos os problemas que todo mundo tem, inclusive eu. Eu acho que essa coisa, né, ela é interessante. Né? O que é 100% para cada um? Né? Porque, por exemplo, se a gente pensar sobre a questão da saúde mental, a única certeza que a gente vai ter para explicar a saúde mental é que ela não é a ausência de doença. Então você já começa. A gente não afirma o que é, mas a gente já diz que ela não é ausência de conflito, não é ausência de doença, mas é viver as problemáticas da vida e conseguir atravessar por elas sem que aquilo me paralise. E eu acho que isso é a grande dificuldade da vida. E quando a sociedade implica uma ideia de uma performance, qual o custo disso? Porque precisamos ter responsabilidade naquilo que a gente deseja? Sim. Por exemplo, quando a gente fala de performance, é preciso performar bem, né? Para que você alcance seus objetivos. Mas a questão é o quanto que você consegue equilibrar a sua vida, né? Num todo, nas pulsões, dos desejos que se tem, de um monte de coisa, e também naquilo que você coloca enquanto prioridade. Acho que esse é o grande desafio, né, para o humano. É o grande desafio. E aí eu complemento no sentido de que o ser buscando esse equilíbrio, né, lidando com as pulsões, com os vazios, com uma angústia existencial, e se esse estado tiver mais equilibrado, como esse exemplo que você traz, né, tá tudo bem dentro de um caos, talvez. Dessa dinâmica, né? Eu penso que suportar esse estado acessa algo importante para o desenvolvimento da alta performance, que seria o campo da intuição, o campo da criatividade, né? Eu acho que para o ser ele ir para um extraordinário, ele tem que acessar esse campo mais criativo. Não sei se a gente consegue chegar nesse extraordinário, né? Sim. Aí é uma questão muito individual, né? Do que é o extraordinário para cada um, né? Mas sim, eu acho que a busca ela é interessante, né? Não alcançaremos... Eu não acredito que nenhum ser humano alcance a perfeição. Certo. Porque a configuração do humano é desastrosa. Né? Nós nascemos no caos. O nascer, né? Uma ideia proposta por Anton Rank e que o Freud, de alguma forma, até um determinado momento alimenta, é que o grande trauma da vida é o próprio nascimento. Eu penso que esse trauma ele se estabelece tanto do ponto de vista biológico quanto psíquico. Nascer é um negócio muito louco, né? Acho que é tão louco que a gente nem lembra, né? Então imagina eu estar ali num ambiente saudável, vivendo a minha vida ali, e de uma hora para outra a natureza me impõe para fora, ou de forma natural, ou de uma cesariana, não importa a forma. Onde eu tenho que me deparar com uma realidade de mundo, de experiências, de uma nova forma de respirar, uma nova forma de ouvir, e a partir daí, nova forma de me experimentar também nas sensações e percepções. Então isso já é algo que marca o sujeito, né? A partir daí, a gente vai buscar o quê? O prazer.
tentar encontrar um certo prazer. Então, assim, a perfeição não sei se a gente alcança. Eu acredito que não. Mas o fato de a gente não alcançar não significa que a gente não possa buscar. Certo. Com o que você colocou, né? Com a capacidade de criatividade, né? De sensibilidade, de relações de laços sociais, né? Também, né? Sim. Deixa eu até complementar. Eu acho que quando eu utilizo essa palavra extraordinário, seria um degrau acima daquela possibilidade, Uhum. tá? Não, concordo totalmente com você, essa questão de buscar essa perfeição. Eu acho que é isso que falha nessa busca da performance. De zerar o jogo, né? Exato. Cara, não é, né? Agora, esse extraordinário, eu penso, sim, vou dar um exemplo, numa reunião, Uhum. né? Então, o fato da pessoa tá, olha, eu sei, eu estou buscando melhor, eu estou seguindo um caminho aqui, o que eu preciso estudar, as etapas, e acho que eu vou usar essa palavra, administrar esse estado emocional, esse vazio, um pouco, eventualmente, algum conflito que esse ser humano possa estar vivendo no dia a dia. Acho que assim, pode administrar esse estado, pode levar ele para um campo de utilizar outras capacidades, né? Porque uma das coisas que, no meu ponto de vista, pega demais por essa busca incessante, quase que dentro também de um perfeccionismo para essa performance, é o fato do ser usar muito o mental como extremamente determinante, né? Exemplo, nós estamos conversando aqui. Você tem conhecimento pelo estudo, pela tua experiência. Eu também. Tem algo que entra em cena, que é também um perceber intuitivo. De como eu associo as falas, de como eu tenho que estar num estado de tranquilidade para poder acessar isso, né? Aí vem toda essa questão que a gente traz demais desse estado da ansiedade. A ansiedade, ele é como se ele te tirasse do melhor, né? Do teu desenvolvimento melhor. Se eu estou muito ansiosa aqui, meu coração começa a bater um pouco mais rápido, a minha respiração mais acelerada. Isso faz com que o meu campo de visão já fique mais turvo. Então, muitas das vezes, a ansiedade rouba a experiência de viver o processo. Perfeito, é isso? Perfeito. Porque eu tô tão ansioso para performar que é igual o Clique, né? Já viu esse filme? Sim, incrível Embora, esse filme. Eu adoro esse filme. Muito eu sempre legal. que vou dar aula, eu né, indico para os alunos. O Clique é um filme assim, muito interessante, porque eu nem sei se pode falar do filme aqui. Pode, gente? Não tem problema não, né? Então tá bom. O Clique é um filme muito interessante porque ele mostra, acho que essa ansiedade. Da onde o ator, ele quer, o personagem quer chegar. Quer dizer, eu vou dar spoiler mesmo, que aí quem não viu, galera, corre atrás, vai lá, se vira, vê o filme. Vale a pena. O filme, o cara quer chegar no topo. Só que, tipo assim, pra chegar no topo, ele fica tão obcecado, tão ansioso pra viver aquilo, pra ser o grande cara da empresa, que o cara não consegue dar conta de administrar os pequenos momentos e processos que precisam ser vividos na vida. Tipo, a mulher que reclama, a mulher que diz que tem que ajudar dentro de casa, o filho que chora, que quer a atenção do pai, e na perspectiva da subjetividade dele, ele entende que aquilo é insignificante. Você, caramba, eu vou perder meu tempo, eu tenho que parar pra ver isso, pra fazer isso, com tantas outras coisas pra eu chegar, pra eu fazer. Então ele vai lá, ganha um controle mágico, toda vez que ele esbarra com essa situação, ele aperta o controle, avança de fase, né? Que maravilha. Acho que tem muita gente vivendo assim, né? Sim. Nossa, achei genial você trazer esse filme. Pode até parecer que a gente combinou, mas surgiu aqui porque o filme, né, ele tem essa questão exatamente de chegar numa alta performance, né, que ele busca uma promoção e tudo mais e tal. E aí, quando a gente fala de ansiedade, né, a ansiedade em si, ela é uma vontade de antecipar respostas, era uma necessidade de antecipar respostas. Ela pode ter essa característica também, entre outras, né?
E aí, nesse momento, essa aceleração faz com que a pessoa não enxergue alguns sinais, como você está comentando. Não vive o A processo. mulher não vive o processo. Eu acho que isso é um ponto-chave aí pro que a gente está falando. Não vive o processo. Tá tão Muitas das cego vezes, de chegar né, nessa performance que não vive o processo e não vive os presentes que estão ali presentes, né? Para complementar tudo isso. Perfeito. E eu acho que assim, o pior é que nessa ansiedade toda, que uma das características da ansiedade também é o sofrimento por antecipação, daquilo que ainda está por vir, e aí eu já estou ali alucinado com aquilo. Meu Deus, o que vai ser, como vai ser, que também me impede de viver o processo, né? A gente tem o conflito da subjetividade de cada um, que é a interpretação. Então, aquela família ansiosa, aquela família que tem a ansiedade de performar no sentido de ser o pai perfeito, a mãe perfeita, que é óbvio que é uma loucura, né? Mas que acaba tentando fazer coisas até boas, mas que devido a esse processo ansioso de ser os melhores e performar, de ser o que a mídia coloca, igual a gente acabou de ter, né, algumas decepções, por exemplo, acho que as decepções do modelo de arquétipo familiar que a gente teve, William Bonner com... Pode falar isso, gente? Pode, né? Porque eu não sei, né? Tem que perguntar se pode falar, né, gente? Mas, por exemplo, era um modelo de família que durante muito tempo a gente, nossa, caramba, e a gente, caramba, não tá mais. Uma família perfeita, mas perfeita aos olhos de quem? Né? Aí eu coloco aquilo como uma métrica, uma ideia de perfeição. E tento fazer com que a minha vida seja... Não é a minha, mas tem que ser igual a deles. Né? E aí são problemas que a gente encontra nesse processo ansioso também, né? De subjetividade. Sim. Como que esse meu filho vai encarar? Como que os personagens da minha vida, que rodeiam a minha vida, vão entender aquilo que eu estou fazendo? E nesse aspecto que você está trazendo, eu percebo muito essa questão das comparações nessa métrica. O quanto que se comparar é uma ferramenta de diminuição. Porque, né, exatamente o que é a comparação, né? Talvez pensar uma métrica de beleza, falar aqui de 4 ícones de beleza de mulheres, né? Então, talvez uma vai ter, nem vou falar aqui porque agora não tá me vindo na mente. Mas, assim, de repente, assim, a loira vai olhar para a morena e vai falar, olha que legal, a morena que bonito, a mestiça vai olhar para a loira de olho azul e tal, mas a mestiça também é linda. Então, quer dizer, essa sempre dinâmica... me falta alguma coisa, exato, que tá no outro, né? Isso, exato. Perfeito. É uma característica bem histérica, né, pra gente, né? O histérico, ele tem muito isso, né? Uma não satisfação. Nunca existe uma satisfação. Sempre falta. Agora, sabe o que é interessante? A gente, pro pessoal que tá ouvindo a gente, né, assistindo a gente fala de falta, a gente fala de vazio. Tipo assim, o que é essa falta? O que é esse vazio? Primeiro assim, pra gente pensar em falta, eu só posso sentir falta daquilo que eu tive. Olha que interessante. Impossível sentir falta de uma coisa que eu nunca tive. Eu tô com uma bebezinha lá em casa, que é minha sobrinha, a gente tá ajudando a cuidar também. E essa semana eu achei super interessante, porque eles estavam dando um suco pra ela lá, e eu perguntei assim, vocês botaram... Esse suco tá sem açúcar? E aí a minha esposa falou assim, não, mas não pode dar açúcar pra ela. Você é bebezinha, não vai tomar açúcar. Mas interessante isso, então. Porque ela tá tomando com tanto gosto. Quer dizer, eu tomando, não, Deus que me livre sem açúcar. E a menina tá ali. Mas por quê? Ela não sente a ausência? Porque ela nunca teve. O dia que esse açúcar for apresentado para essa menina e ele for retirado, ela vai rejeitar esse suco. Ela vai identificar que tá faltando alguma coisa. Faltando o quê? Faltando aquilo que teve. Na perspectiva psíquica, você não precisa ter exatamente de forma concreta. Basta você ter a partir de uma imagem, de uma construção psíquica. Isso é que é interessante. Então, por exemplo, a falta que eu tenho é da ideia que eu tenho de alguma coisa. Por exemplo, eu sinto a falta de um pai, mas eu nasci sem. Então, como é que eu posso sentir falta de uma coisa que eu nunca tive? Você teve a partir do momento que você tem um convívio social. A partir do momento que você tem a identificação do que é pai, dos seus colegas que têm pai, da sociedade, de um modo geral, que te apresenta um dia dos pais.
Aí você olha para aquilo, você se identifica com aquilo e diz, cara, eu não tive isso. Nesse aspecto, a rede social, ela traz muita projeção do que seria uma completude, né? Que também acaba idealizada. Sendo isso, né? Algo idealizado, né? A ideia da família perfeita, a ideia do alcance perfeito, né? Das perspectivas. Agora, um outro ponto interessante que coloca aqui, ó, é o sintoma social, o culto à performance, né? Que é essa coisa do viver cercado de métrica e comparativos, né? Ser produtivo, né? Ser bonito, todas essas questões. Onde é que fica o descanso, né? O autocuidado, o performático, os relacionamentos perfeitos. O que você acha disso? Exato. Essa questão aí da dinâmica aí de relacionamentos, né? Até pela minha formação de terapeuta de família e casal sistêmica, né? Então, eu sou muito procurada por esses temas, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o aspecto das pessoas que estão buscando um relacionamento, querendo encontrar um relacionamento, né? Olha, calma, muita calma nessa hora. Presta atenção, gente. Como é que é? Das pessoas que estão buscando? Encontrar um relacionamento. Encontrar um relacionamento. Vamos lá. Né? Porque hoje, só para fazer um link com essa questão desse caminho da performance, né, a gente já tem aí alguns sintomas que estão aparecendo na nossa sociedade, né? Então, é uma sociedade que está ficando um pouco mais sozinha, a pessoa coloca essa questão da performance como a prioridade. Então, isso já começa a aparecer sintomas na família e na estruturação de relacionamentos, né? Mas sobre esse tema específico, né? Como encontrar a pessoa certa, como me encontrar nessa caminhada aí da performance, porque o relacionamento pode ser algo que chega junto nessa dinâmica, né? Então, assim, uma coisa que chega muito para mim no consultório, né? Os pacientes perguntando, mas como que dá esse link, né? Será que é a pessoa, a gente ser amigos, ou, né, ela ter uma admiração, ou a parte do trabalho, a gente tem um relacionamento de trabalho, ou a parte sexual, ou a beleza, né? E aí é onde eu costumo trazer. O que dá um link em todos esses universos? Então, acabou a amizade, aí agora vai começar outra coisa, né, tal. Eu até tenho não sei se dá tempo, depois eu falo aqui, que até eu tenho eu falo um episódio aí que eu aprendi com uma psicanalista, né, sobre essa questão que na época, no momento, ela trouxe o exemplo de seria o preparo para ficar bem na cabeça mesmo. Seria o preparo do recheio da esfirra que coloca a gema de ovo, né, que dá aquela liga. Né? E para mim esse exemplo foi perfeito, porque minha avó, a gente fazia junto com os primos e essa carne moída com as gemas, aí a gente fazia bolinhas, então fazia a bolinha por causa da liga, né? Uhum. Então eu costumo falar, precisa de uma liga para dar tudo isso, porque não é só a performance do trabalho, não é só o cara é bonito, ou a mulher deu um link sexual, tem que ter uma liga para tudo isso, né? E é onde eu costumo falar que a liga, que a gema do ovo do recheio da esfirra é o afeto. Então, aí a gente entra, né, numa outra dinâmica, como é importante a gente investir nesse nosso autocuidado de desenvolvimento para estar presente também com outras coisas. Então, o afeto segura as relações, porque aí o pessoal traz para mim isso no consultório. Mas aí apareceu uma outra mulher e ele me largou. Mas aconteceu uma traição. Mas eu gastei 20 mil reais em processo estético porque eu estou me sentindo insegura. E aí eu te falo, João, isso segura um relacionamento? Não, infelizmente. É interessante
Aí eu de novo, né? Puxando pra psicanálise, né? Claro. Mas é a minha praia, não tem como, né? Não consigo fugir disso. O Freud, ele vai falar um pouco sobre isso, né? Essa questão do relacionamento. Aí fica a dica aí pra galera que vai estar assistindo agora. Legal. Se liga no que um velho doido, lá de 1895, quando começou esse negócio de psicanálise, muito doido. Olha o que esse cara vai falar em 1914. 1914. Nós estamos em 2025, né? Ele vai dizer assim... Primeira coisa que ele fala assim... Texto de 1914. A mulher não ama o homem. Galera, rapaziada, segura essa. A mulher não ama o homem. Não ama o homem. A mulher ama o amor do homem para com ela. O que ele está querendo dizer com isso? Que o que fascina e o que mantém talvez a chama da relação, da perspectiva da relação, é esse olhar do homem para com a mulher, no sentido da necessidade que ele se coloca dela, do quanto que ela vai ser importante para ele. Ela precisa sentir isso. Se durante a relação isso se perder, ela não se vê mais importante no lugar. E a coisa se desfaz. Gradativamente ela vai se sentindo fora daquilo ali. Em contrapartida, o que o homem ama? Literalmente a mulher. Mas na maioria das vezes, ele vai chamar isso de um tipo de amor anaclítico. Não é só a mulher, mas é o que essa mulher representa do que foi muito bom para ele no passado. Então é como se ele quisesse dar uma continuidade, sabe? Aquela coisa que a gente diz da mãe, ela se faz presente nessa fantasia, né? Não é a mãe, mas é uma ideia de atributos, de elementos que compõem aquela maternidade, que agora ele tem de forma muito plena para ele. Então por isso que ele fica fascinado e encantado, né? Então isso é interessante a gente pensar. E aí quando você fala dessa liga, eu acho que é muito bacana, porque para que isso aconteça, a gente precisa pensar em vários elementos, e cada um numa dosagem específica que não se tem como determinar. Porque é uma relação subjetiva. Sim. Então é tudo isso junto que vai dar essa liga e que vai criar essa combinação entre aquela que olha e se vê amada, se vê desejada, e aquele que diz, nossa, será que ela vai me querer? Isso eu acredito que está cada vez mais difícil. Por quê? Por conta dessa performance, por conta dessas métricas. Exato. De relações prontas e perfeitas que estão na mídia. Então, por exemplo, hoje quando eu escuto jovens, eu não atendo adolescente e nem criança, né? Eu não dou conta, porque é muita demanda. E nem casal, te admiro demais, porque você é fera para atender casal. Eu não dou conta de ficar no meio dessa sedução toda, porque é muita sedução. É o cara, é o marido querendo uma coisa, é a mulher querendo outra, e todos eles exigindo do analista. Então, eu não dou conta disso. Mas a sociedade, ela tem implicado um padrão de ideia de relacionamento, de fast food, do Tinder. Não que eu seja contra, tá? O Tinder, nada desses aplicativos modernos que se tem para tentar encontrar um ou outro. Mas a gente está entrando num processo tão sensível que a coisa da fantasia, da paquera, da ideia de ser desejado e desejar, isso acaba se perdendo, porque é tudo um corpo, é tudo sexo, ou tem que ser tudo perfeito. O que você quer de uma relação? Eu quero um homem assim, assim, eu quero uma mulher assim, 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 assim. Não existe. E ter que olhar para isso que não existe nesse formato, porque é uma construção, é duro demais. É árido demais. A gente não quer se frustrar. E não querer se frustrar faz com que a gente viva isso, né? Essa dificuldade na relação. Sim. Bom, primeiro eu acho que essa definição, essa tua explicação na perspectiva psicanalítica foi uma das melhores que eu já ouvi até hoje aí sobre Freud. Porque eu vejo que você chegou exatamente no ponto, né? E aí, quando você fala dessa questão da mulher não ama o homem, ela ama o amor que ele sente por ela e essa representação, se o marido está numa busca incessante pela performance, o que acontece?
né? Sintomas. E, né? E aí, vice-versa. Né? Eu acho que você falou brilhantemente essa questão que é muito discutida pelos psicanalistas, do complexo de Édipo pela mãe e tal, mas isso pode ser visto com um pouco mais de leveza, como você traz, né? Mas, enfim, esse tema aí de relacionamentos, ele é algo que está muito presente hoje, eu trabalho muito com isso. Agora, esse paralelo, né, quando a gente fala em termos aí dessa dificuldade, como que eu vou me encontrar indo por um caminho de autocuidado, de buscar profissionais até para entender esse marido, né? Eu acho que é isso, essa automatização da sociedade, né? De tudo é muito rápido, de tudo é muito... isso amplia um pouco essa dificuldade, certamente, no meu ponto de vista. Muito bom. Bem, gente, a gente está chegando ao final, tem que acabar. É interessante essa coisa do acabar, né? Porque a gente acaba para dar continuidade, tá? A pulsão, ela é literalmente contínua, é constante. No entanto, ela nunca se satisfaz plenamente. Isso aqui é legal, porque sempre fica o gostinho de quero mais, né? Eu adorei. Então, é isso. Eu quero agradecer profundamente você ter aceito nosso convite, estar aqui conosco. Você que está atendendo aqui em Vinhedo, fala um pouco disso pra gente... Sim, eu atendo em Vinhedo. Fala para aquela câmera aqui, ó, tá te olhando ali, ó. Faço atendimentos em Vinhedo, em Campinas e também atendimentos online, né? Porque aí ganha essa dimensão aí sem limites de distância, né? E é isso, eu sou apaixonada aqui por esses temas que a gente trouxe aqui hoje. Quem agradece aí sou eu e, podendo ser contribuição aí, estou à disposição. Beleza, muito obrigado. Pessoal que está assistindo, não esqueça de compartilhar, botar seu like. Isso é muito importante para contribuir, para que a gente consiga alcançar outras pessoas, que talvez os temas que a gente vai estar discutindo aqui possam tocá-las de alguma forma e ajudá-las a iniciar o seu processo analítico também, tá bom? Forte abraço e até a próxima.